universidades portuguesas já marcam posição no mapa mundo da formação mundial relevante, mas os cortes orçamentais dos últimos anos ameaçam pôr em causa a qualidade e mesmo a sobrevivência de algumas instituições. Nos últimos 6 anos houve um corte de 25% no orçamento transferido para as instituições, cortes que podem pôr em causa alguns dos cursos que estão neste momento a ser lecionados. Para responder a estes cortes, fala-se muito da necessidade de reorganizar a rede do ensino superior. Muitos dizem que há universidades a mais. Neste processo de organização, o primeiro passo deverá ser a fusão da Universidade Técnica e da Universidade de Lisboa. Connosco hoje temos o reitor dos reitores, a voz das universidades públicas portuguesas, o professor António Rendas, que dirige o Conselho de Reitores há 2 anos. Boa tarde, professor. Acha que, de facto, esta reorganização do ensino superior pode ser a resposta para todos estes cortes orçamentais que as universidades têm sido alvo nos últimos anos? Bem, eu acho que pôr as duas coisas em contraponto, acho que não é a posição mais correta. Uma coisa é a qualidade e a excelência da rede na sua globalidade. Outra coisa são as restrições orçamentais que, aliás, neste momento estão a afetar toda a Europa. Quer dizer, toda a Europa está numa situação de muito grave recessão ao nível do financiamento. Portugal, até há 2 anos atrás, tinha escapado. Os dados internacionais mostraram que houve um reforço até do financiamento do ensino superior e, portanto, as restrições destes últimos 2 anos, que é importante que seja dito, não foram dirigidas exclusivamente para as universidades, ou seja, aquilo que está a acontecer com a nossa gravíssima crise económica e financeira levou a restrições em todo o sistema de financiamento público e as universidades foram, eu diria, também apanhadas nessa situação. Portanto, uma coisa tem sido a restrição dos orçamentos. Outra coisa é a reorganização da rede. A reorganização da rede deve ser feita com aspectos positivos e não com aspectos que eu diria que são negativos. Reorganizar a rede numa situação de penúria financeira não leva à excelência, leva seguramente a mais restrições e nós não queremos de forma nenhuma que isso aconteça. E, portanto, eu colocaria as duas situações que são igualmente importantes em 2 níveis completamente diferentes. Em relação às restrições, o que nos preocupa neste momento nas universidades é a enorme teia burocrática que está a levar a um ralentamento dos processos de tomada de decisão. Portanto, nós neste momento estamos a sentir que não só os nossos orçamentos foram reduzidos, como os procedimentos administrativos que nos são impostos levam a que esses financiamentos possam, na realidade, nem sequer ser executados. Esta última lei dos compromissos que cria, na realidade, a obrigatoriedade de haver cabimentação a 3 meses, vai gerar os maiores problemas no sistema universitário, no sistema científico, e, portanto, eu acho que ninguém quer isso e tenho muita esperança que isso se resolva, mas, efetivamente, aquilo que tem sido mais complicado, do ponto de vista das universidades, é a nossa incapacidade que nós habitualmente tínhamos de gerar receita. Eu costumo dizer que as universidades têm umas características muito especiais em Portugal, porque não têm buracos orçamentais, não têm dívidas à banca, nem às empresas, e têm uma outra coisa extraordinária que é gerar receitas, ou seja, nós somos capazes de ir a outras fontes de financiamento, que não são exclusivamente do orçamento, digamos, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, buscar verbas. E podemos ir buscar verbas no espaço global, no espaço europeu. Isto significa que se nós não temos agilidade para competir também na parte administrativa, ficamos muito limitados, uma vez que já temos capacidade científica, é uma coisa que parece um bocado utópica. Quer dizer, nós neste momento estamos ao nível das grandes instituições europeias. Se a teia administrativa que nos está a ser criada nos vai impedir de funcionar, é quase como se fosse um ser vivo que está saudável e que de repente é metido dentro de uma malha de cimento. E, portanto, imagino que é frustrante para as instituições que isso aconteça. Além disso, podemos contribuir para a melhoria do déficit, ou seja, não me parece que ninguém queira que isso aconteça e tenho muita esperança que isso aconteça. Ou seja, o facto de o Governo, por exemplo, não estar a cumprir o regime jurídico das instituições de ensino superior, que dava alguma flexibilidade até de gestão às instituições, está a criar grandes dificuldades às instituições até para captar receitas próprias. Não, vamos lá ver uma coisa. O regime continua em vigor, mas é muito importante separar autonomia de independência. Nós somos instituições autónomas.
mas não somos instituições independentes do país, quer dizer, somos universidades públicas e, portanto, há um diálogo que tem que existir e que existe entre o Estado do Ensino Superior e as universidades. O problema é para lá do Estado do Ensino Superior, tem a ver com o Ministério das Finanças, que eu não acredito que sequer, quando confrontado com estas questões, não deixe de estar de acordo connosco. Portanto, temos que arranjar mecanismos que nos permitam manter a nossa autonomia e também, de uma certa forma, continuar a ser capazes de gerir aquilo que nós temos e de gerar receitas. Portanto, não é para mim, o registro está a ser cumprido. A autonomia universitária é que tem que ser todos os meses, como eu costumo dizer, nos últimos 6 meses, as universidades não têm feito mais nada senão, com o Estado de Estado, dialogar com o Ministério das Finanças para ver se aquilo que está na lei efetivamente é executado. Há quem diga que neste momento as finanças são uma espécie de inimigos da boa gestão das instituições. Um colega seu, um reitor, dizia isso há dias. Acha isso de facto, que neste momento com as imposições que estão a ser feitas às instituições por parte do Ministério das Finanças, que ele é inimigo da boa gestão das instituições? Pois eu não sei se ele é inimigo, mas parece. Com as restrições que está a colocar e com... Eu não acredito que seja, mas parece. E o pior que há é parecer. Sr. Reitor, com a proposta de orçamento, apesar de ter havido alguma alteração em sede da Assembleia da República, acha que há instituições que vão ter dificuldades de conseguir funcionar até ao final do ano, como foi dito quando foi apresentada a primeira proposta do Orçamento de Estado para este ano? Bem, o que me parece que está a acontecer é que as instituições estão a reduzir a sua atividade, o que é terrível. Estas situações de restrição orçamental vão ter 2 efeitos. Vão afetar as instituições que têm, como eu costumo dizer, e desculpa a linguagem médica, o seu metabolismo basal relativamente reduzido e que o vão reduzir ainda mais. E, portanto, isso vai ter efeitos que não são muito evidentes na globalidade do sistema, mas que vão afetar a sua intervenção regional, iniciativas que até podem ser muito importantes ao nível local. Essas vão ter uma atividade reduzida. E depois aquelas que são muito competitivas, aquelas que estão efetivamente a lutar para que a ciência portuguesa, para que as universidades portuguesas possam ser competitivas no estrangeiro como são, vão ficar desanimadas. E isso é outra componente que me deixa muito preocupado, que é a componente da confiança. Neste momento, se na realidade as universidades deixam de ter confiança naquilo que é o processo de tomada de decisão, estamos a falar muito claramente em capacidade de nos viabilizarem aquilo que nós já estamos a fazer, nós não queremos nem mais dinheiro. Neste momento percebemos que o país está em crise. Não queremos mais privilégios, não queremos que nos cobram dívidas porque não temos essas dívidas. O que precisamos é de saber da parte do Governo se existe esse capital de confiança. E não chega só a dizer que tem confiança em nós. Tem que haver sinais, que aliás são também públicos, porque o Conselho de Reitores, ao longo destes meses, tem apresentado documentos ao Sr. Secretário de Estado, que nos acolhe sempre com grande cordialidade, e que definem claramente aquilo que nós achamos que deve ser a passagem para as universidades dessa mesma confiança, porque há uma coisa que eu acho que é fundamental. Uma é confiança, outra coisa é paixão. Nós estamos aqui porque estamos apaixonados pelo ensino superior, pela ciência, queremos que seja cada vez melhor. E não há nada pior do que as pessoas que estão empenhadas em executar isto o melhor possível não perceberem o que é que está a acontecer. E o que neste momento é muito grave para todos nós é que há um clima de falta de confiança e de grande incerteza naquilo que são os processos de tomada de decisão. O Sr. Doutor acha que era urgente que o atual Governo desse então esses sinais de confiança em relação às instituições de ensino superior e em relação aos seus reitores, sendo que não há esses sinais? Eu acho que há diálogo. Acho que há disponibilidade para nos ouvir, mas, do ponto de vista político, a teia financeira, as restrições financeiras, que eu acho que são muito importantes, criam, às vezes, compassos de espera. E são esses compassos de espera que alguns deles até se têm resolvido, como foi o caso do orçamento, aquela perda de autonomia que foi retificada para a própria Assembleia da República. O que não pode é continuar a acontecer isso, porque senão aquilo que é a nossa missão, que é fazer as instituições funcionar, criar melhores condições para o ensino e para a investigação, passamos a não ter tempo para isso. O nosso tempo passa a ser sempre ocupado a fazer este tipo de tarefas, que são importantes, mas que têm de estar resolvidas, ou de uma forma ou de outra. Eu costumo dizer, eu prefiro funcionar
numa situação em que sei quais é que são as minhas limitações de uma forma clara e então posso responder, ou de outra forma que me digam claramente até onde é que eu posso ir. E esta situação, que aliás eu volto a especificar, não tem a ver com o Estado de Estado do Ensino Superior, nem tem a ver com o próprio Ministério da Educação e da Ciência. Tem a ver com a globalidade das restrições que são tomadas, algumas delas que são feitas de uma forma progressiva. Veja que a lei dos compromissos saiu há uma semana. E nós passámos os 3 meses finais de 2011 a discutir o orçamento. Portanto, tudo isso ocupa muito tempo e nós gostávamos de ter tempo para fazer aquilo em que nós realmente somos bons. Então, mas em questão da lei dos compromissos, é urgente que isso seja clarificado, que não se aplicará às instituições? É muito importante que, no contexto do que é o funcionamento das universidades, que sejam criadas e clarificadas as vias através das quais nós, podendo assumir os compromissos. Eu costumo dizer que as universidades são honradas e não precisam até de uma lei de compromissos para assumir os seus compromissos com o país, com os seus professores, com os seus estudantes. Portanto, nós não sentimos que o nosso compromisso fique mais especificado se houver a lei dos compromissos. Mas aceitamos isso como para o país, acho que é muito importante. Agora, é importante que nos permitam ter aquilo que sempre tivemos, que foi a agilidade para a gestão dos nossos recursos, muitos deles de receitas próprias. Não se trata só de fundos, transferências do Orçamento de Estado, mas também a questão das receitas próprias. próprias. A maior parte das universidades, as que estão numa fase competitiva, têm neste momento uma percentagem muito significativa do seu orçamento, inclusive que é utilizado para pagamento de recursos humanos através de receitas próprias. Em alguns casos chega a 50%. Em alguns casos chega a 50%. Já representa 50% das instituições. Sr. Doutor, há quem diga que há 4 a 5 universidades em Portugal que não são viáveis neste quadro destas restrições orçamentais. Concorda com este diagnóstico? Eu tenho muita dificuldade em usar rótulos. Acho que o conceito de viabilidade tem a ver com uma situação que em Portugal é muito frequente e que essa tem que deixar de existir, em que toda a gente acha que deve fazer tudo. Não é possível. Nas universidades, nos hospitais, eu até nas outras áreas me atrevo a pensar, embora conheça pior, nós temos é que ser muito seletivos na maneira como vamos desenvolver a nossa atividade. Acho que há universidades que têm claramente um caráter internacional, acho que há universidades que têm claramente um caráter regional e local e, portanto, o meu conceito de viabilidade, aliás, há 2 ou 3 estudos europeus muito interessantes. Um que é o Multirank, que faz exatamente uma caracterização do perfil das universidades, utilizando não só os parâmetros habituais da produção científica, mas também a empregabilidade, o empreendedorismo, a relação com a sociedade, no sentido mais lato do termo. Tudo isso é uma forma de desenhar um perfil das universidades. As universidades portuguesas fizeram esse exercício, não ao nível do Multirank, mas ao nível do UMAP, e todos nós sabemos que há perfis diferentes e, portanto, o conceito de viabilidade tem a ver com aquilo que as universidades realmente fazem. E é importante que se diferenciem, que não haja universidades. Não faz sentido nenhum, por exemplo, que haja instituições onde se ensine grego de norte a sul do país. Deve haver 2 ou 3 universidades onde há muita qualidade nessa área. Eu estou a falar, como posso falar do mandarim, por exemplo, só há 2 institutos Confúcio em Portugal, não faz sentido que haja mais. Portanto, tem que haver alguma capacidade de olhar para a rede como um todo e de definir indicadores de qualidade que permitam, como é lógico, com a aceitação das instituições, e isso deve ser recompensado. Acho que instituições que assumam compromissos de desenvolvimento regional, de grandes desafios internacionais, mas devem ser todas, não deve ser uma coisa de exceção, acho que deve ser uma coisa global, e é por aí que nós temos que verificar que, definidos esses pré-requisitos, se as instituições são ou não viáveis. Quer dizer, a palavra só em si acho que é muito redutora. Ou seja, as instituições devem especializar-se e apostar naquilo em que são realmente boas e não devem, de alguma forma, mimetizar-se umas às outras. Claro, mas isso acontece em Portugal, como acontece em muitos países, sobretudo em países pouco desenvolvidos, não é? Mas acho que a tendência neste momento está, e devem ser associados, deve haver consórcios, por exemplo, na área dos mestrados e dos doutoramentos. É muito interessante que um estudante possa, durante a sua formação, beneficiar
daquilo que é de muito boa qualidade numa determinada área que existe numa universidade e que possa também funcionar ao nível da outra universidade para fazer o resto da exposição. Por exemplo, faz-me imensa confusão que não haja um Erasmus nacional. Nós temos um programa, enfim, de intercâmbio, mas que não é muito bem sucedido. Os nossos estudantes universitários vão mais lá para fora do que se movem cá dentro. Deviam também circular, e já existem, eu não estou aqui a dizer que não existe numa escala, sobretudo os doutoramentos, há alguns bons exemplos. Aliás, o CRUP encomendou à agência de avaliação e ao próprio grupo do professor Alberto Amaral um estudo sobre a rede. Portanto, nós estamos neste momento, vai sair, eu diria, nos próximos meses, mas muito, muito brevemente, um estudo muito interessante que identifica exatamente o que é que são os ciclos de estudos, os cursos que estão nas universidades e aqueles onde há alguma sobreposição, exatamente para perceber como é que se pode potenciar esse tipo de oferta curricular, que não implica necessariamente que as instituições percam a sua identidade. Não é? Ou seja, e depois, na sequência desse estudo, eventualmente poderá, então, avançar-se para um processo de reorganização da rede que poderá iniciar-se com os responsáveis das próprias instituições, não sendo imposto por parte da tutela, mas sim, esse poderá ser um primeiro passo para esse processo de reorganização. Sim, e vamos lá ver. O que é importante neste momento é ter essa informação, porque eu acho que a tutela, neste caso o Ministério e a Secretaria de Estado, esses dados também são muito importantes para eles, porque as decisões que nós estamos a tomar neste momento ou são muito bem fundamentadas, ou então acabam por ser sujeitas a determinadas pressões, a determinados grupos que de uma certa forma querem, e bem, manter a sua capacidade de poder intervir. Portanto, essa informação é fundamental. Já agora, digo também mais uma outra coisa. O que nós fizemos a seguir, e isso está já também contratualizado, nós pedimos à Associação Europeia das Universidades que depois olhe para esse estudo no contexto europeu. Portanto, já estão identificados consultores que virão a partir de outubro olhar para a rede e dizer assim, estes resultados, para não dizerem que foi uma coisa endógena só, não foi uma coisa endogâmica, virá um grupo da EUA, da Associação Europeia das Universidades, olhar para o estudo do que nós encomendámos e que já está. Aliás, eu apresentei aqui há um mês ou dois no Conselho Nacional de Educação os primeiros resultados desse estudo, sobretudo com doutoramentos em associação, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante, e a seguir vamos ter uma informação europeia para isto poder ser inserido no contexto europeu, onde neste momento, como sabe, há uma enorme expectativa com o investimento do programa 2020, 14-20, e o Presidente Durão Barroso já nos disse isto, nós reunimos com ele em janeiro, muito claramente que há uma enorme aposta da Europa na formação, na qualificação, já havia na ciência, também na qualificação do ensino superior, exatamente para, entre outras coisas, abordar esta questão da empregabilidade. Não é? Sr. Reitor, agora voltando às questões da organização, há agora este grande processo que é de alguma forma considerado histórico, porque é a primeira vez que acontece, de duas grandes universidades de Lisboa, a Técnica e a Universidade de Lisboa, que estão a iniciar um processo de fusão que poderá estar concluído no próximo ano. Queria saber qual é a sua opinião relativamente a este processo e se acha que ele pode vir a ser seguido também por outras instituições. Bem, eu tenho aqui, não é uma declaração de interesse, mas há duas situações aqui que me levam a ser prudente. Eu vou falar do assunto, mas há duas razões que eu não posso deixar de dizer. A primeira, eu como Presidente do Conselho de Reitores, posso dizer que esse assunto nunca foi abordado no Conselho de Reitores e portanto, eu acho que não houve nenhuma sondagem desse sentido e, portanto, eu não tenho, ao nível do CRUP, esse assunto nunca foi discutido e, portanto, eu como Presidente do CRUP não gostaria de me pronunciar. Depois tenho o facto de ser reitor de uma outra universidade em Lisboa, da Universidade Nova. Portanto, tenho essa segunda limitação. Mas como cidadão, eu acho que é importante, aliás, foi o Sr. Ministro Nuno Crato que disse isso, acho que é um processo interessante. As últimas informações que tenho é que parece que vai ser uma fusão feliz, portanto, as pessoas estão felizes com isso, isso também é muito importante, e espero que seja útil. Agora, o que me preocupa, e agora, novamente, como cidadão, é que isto não seja visto como um ato isolado e, sobretudo, como uma situação única no espaço português, porque isso então seria muito mau. Então acha que outras instituições devem também ponderar essa hipótese? Eu acho que se deve considerar esta iniciativa como uma iniciativa de duas universidades, que pode ser interessante para as duas universidades, mas eu isso não consigo ainda ver, porque não conheço os documentos, não me facultaram esses documentos, como é que isso pode ser exemplar para a rede, porque quando eu olho para o que aconteceu no espaço europeu, vejo duas coisas. Em primeiro lugar,
que as fusões bem-sucedidas nunca foram em grandes capitais. Portanto, conheço o caso da Lorena, por exemplo, a Universidade de Estrasburgo, com Metz, houve uma série de fusões claramente regionais. Aí acho que é muito interessante. Por exemplo, o caso de Londres não pode ser usado, porque, como sabe, Londres é uma federação de instituições, tem o Imperial College, tem universidades que estão totalmente independentes, não tem... Eu, por acaso, tenho um diploma de doutoramento da Universidade de Londres, mas foi-me dito sempre à partida que aquilo é uma federação de universidades totalmente independentes, mesmo em Paris, apesar de serem todos Paris, todas as instituições são totalmente isoladas. Portanto, eu acho que é interessante ser feito numa grande capital. Não conheço nenhuma grande capital europeia que tenha só uma universidade, não conheço, mas estou satisfeito por eles estarem felizes, acho que é positivo, e vamos ver como é que a situação decorre. Agora, não posso considerar isso como uma situação única no espaço português, porque é evidente que a rede é muito mais do que isso, e há enormes virtualidades na Universidade do Porto, na Universidade do Minho. A capacidade de se formarem consórcios é muito interessante, nós estamos interessados, com certeza, no espaço do sul do país em ter consórcios, em ter ligações, e não é só com isso, ao nível do país todo. Acho que há outras formas de olhar para a rede que não seja exclusivamente através de uma fusão. O professor Manuel Leitor, antigo Secretário de Estado e atual professor do Instituto Técnico, achou, num artigo recente, que era importante que as 4 instituições de Lisboa se entendessem. Como reitor, agora, na sua qualidade de reitor da Universidade Nova de Lisboa, veria com bons olhos no futuro eventualmente poder também associar-se a este processo? Ou acha que, de facto, Lisboa não pode ter só uma instituição de ensino superior, que tem que ter mais? Não, eu acho que, não só como antigo reitor, como licenciado pela Universidade de Lisboa, que eu tenho muita consideração e respeito, como tenho pela técnica, eu acho que há uma identidade das instituições que é preciosa e que é importante. E, portanto, acho que a Nova, que tem já uma identidade, é mais recente, mas tem uma outra identidade. Portanto, eu prezo muito a identidade das instituições. Já existiu e ainda existe uma associação das Universidades de Lisboa. Eu sou signatário dessa associação. Mas lembro que mesmo em Barcelona houve essa tentativa de fusão das universidades, e a Universidade Autónoma e a Universidade de Barcelona mantiveram-se unidas, havendo uma associação. Eu acho que era interessante haver uma associação. Era interessante revitalizar a Associação da Universidade de Lisboa. E através dessa associação que houvesse iniciativas conjuntas ligadas aos estudantes Erasmus, ligadas aos apoios sociais. Acho que há muita coisa a fazer em Lisboa sem que necessariamente possa haver essa situação de uma fusão das 4 universidades, ou das 5, se pensarmos até no Politécnico. Portanto, há aqui muito campo de manobra. Mas eu sou uma pessoa eu funciono muito de uma forma muito objetiva. Eu prefiro que os problemas estejam identificados e que as instituições contribuam para resolver os problemas, e acho que no caso da fusão, acho que há problemas muito concretos, que eu percebo e que respeito, e que provavelmente esse foi o caminho que eles seguiram. Não é? Mas veria com bons olhos, por exemplo, uma fusão do Serviço de Ação Social das 4 instituições? Eu veria com bons olhos uma análise objetiva, com números, da mesma forma, de qual é que tem sido o contributo das instituições para o apoio social em Lisboa. Como vi em Coimbra, passa-se a mesma coisa, que entre o Politécnico de Coimbra e a Universidade de Coimbra, e entre o Politécnico do Porto e a Universidade do Porto. Acho que valia a pena rentabilizar recursos, mas também acho que há especificidades das universidades, mesmo para o apoio social. Vamos pensar que nós vamos ter uma universidade mais internacional. Há perfis de acolhimento de estudantes que têm muito a ver com os locais. Portanto, eu estou cada vez mais avesso a esquemas, a coisas pré-estabelecidas. Acho que temos que ter uma atitude de ver o problema e não tentar resolvê-lo de cima para baixo. Acho que temos que o resolver a partir da realidade e do terreno. Mas o que os reitores destas 2 instituições têm dito é que, de facto, isto é um processo inovador, até porque não é top-down, mas, ou seja, parte das instituições, parte das escolas, e não é imposto pela tutela, e por isso pode ser, é uma das características que torna o processo virtuoso, o facto de ser da iniciativa das próprias instituições. Pois, eu acho que eles estão felizes, e ainda bem que estão felizes. Agora, eles precisam de financiamento, e, portanto, o que eu li, e não só li dos jornais, eles também precisam muito da tutela, como todos nós. Ou seja, eles estão à procura de um financiamento muito significativo, de contratos de programa e de modelos. Essa parte, que eu acho que também faz a felicidade, eu sou uma pessoa muito
frugal na minha forma de estar, mas acho que o dinheiro também ajuda. Acho que a felicidade também se consegue com financiamentos. E neste caso é muito importante que os financiamentos sejam vistos de uma forma transparente. Esse aspecto acho que é muito importante e, portanto, se essa componente for igualmente transparente e se for discutida ao nível geral, porque aí, efetivamente, há a necessidade de ser discutida ao nível das instituições, acho que nessa altura então ficávamos todos felizes. Das experiências que têm havido internacionais, o caso de Paris, tem havido um grande investimento por parte dos governos nos processos de fusão. Eu penso que em Paris o presidente Sarkozy terá posto 50 milhões no processo de fusões. Aqui isso não deverá acontecer. Os dois reitores apresentam um modelo de financiamento de alguma forma inovador e que copia um bocadinho o modelo das universidades norte-americanas, querem criar um fundo público de 200 milhões que capte receitas por parte das empresas privadas. Acha que isto é possível em Portugal? Não havendo tradição eu não conheço o projeto suficiente para ir tão longe, quer dizer, não sei. Acho que é interessante o que eu li dos jornais, a passagem à fundação, acho que é interessante, nós próprios também temos esse processo já bastante adiantado. Haver contratos-programa acho que é excelente, mas tudo isso lá está, como disse muito bem, precisa de um apoio financeiro. E o apoio financeiro tem que vir do governo, quer dizer, não vale a pena pensar, nem deve ser abordada a via nesse sentido, de que isto vai ser feito desorçamentando o financiamento público das universidades. Quer dizer, isso parece-me que seria uma situação que o governo não quer, nem ninguém quer. Eu volto a dizer, nós somos autónomos, mas não estamos a ser independentes, quer dizer, antes pelo contrário, nós queremos assumir a nossa cota-parte de responsabilidade na formação dos nossos quadros, dos nossos alunos, na investigação científica, mas isso em estreita parceria com o país, quer dizer, portanto, temos uma responsabilidade, eu costumo dizer, o balanço entre autonomia e accountability é fundamental nesta altura, portanto, é verdade que tem que haver uma maior autonomia, mas também é verdade que se as instituições não tiverem esse apoio estatal, como disse muito bem, aconteceu em todos os países europeus. O projeto de excelência na Alemanha foi um enorme financiamento, os campos de excelência em Espanha, o caso que falou da França, e que é muito evidente, e passa-se uma outra coisa interessante. Eu tive dados muito recentes de Inglaterra, em que houve um corte muito significativo, e há um estudo muito recente do University College, que eles estão a perder alunos, ou seja, o que está a acontecer é que este tipo de desorçamentação acaba por ter consequências muito complicadas nas instituições. Não é? E sente-se isso em Portugal? Também há essa quebra? Eu acho que ainda não. Ainda não, mas será inevitável se calhar acontecer? Não, é evidente que as pessoas sabem que ter um diploma de ensino superior é sempre um passaporte melhor para garantir emprego do que não ter. Mas a crise vai ser terrível e, portanto, eu presumo que as pessoas vão deixar de ter dinheiro para investir e, portanto, vão pensar duas vezes antes de se requalificarem. Portanto, isso penso que pode acontecer. Neste momento nós não sentimos isso. O que nós sentimos, e acho que é importante que saiba, é que em relação ao primeiro ciclo, a questão das propinas, o grupo debateu isto na última reunião, debateu com muito empenho, foi uma discussão que eu promovi e penso que pode ser muito interessante. É o problema dos estudantes que deixam de estudar por situações financeiras da família, e o grupo, cada universidade está disponível para criar um fundo de apoio social a esses mesmos estudantes, a partir daquilo que é o aumento para a propina máxima, ou seja, nós tínhamos aquele limiar de 999 euros, este ano a diferença vai ser de mais 30 euros e o grupo vai assumir esse compromisso com o país, desse dinheiro ser utilizado em cada universidade para um fundo que permita exatamente que os estudantes carenciados possam continuar a estudar. Ou seja, eu penso que o raciocínio é relativamente simples. Ainda há muita gente para quem dar mais 30 euros não tem significado e que está no ensino superior. É importante que essas pessoas possam contribuir para que os outros que estão carenciados possam manter-se dentro do ensino superior. Portanto, isto é uma coisa que vai ser horizontal para todas as universidades e que representa, do nosso ponto de vista, mais um contributo para que exatamente não haja diminuição do número de estudantes no ensino superior. E tem indicação até agora de quantos estudantes é que terão deixado as instituições por dificuldades económicas? É muito variável. Os dados que nós temos, em comparação com anos anteriores, curiosamente, não são significativos. Quer dizer,
não são seguramente alarmantes e nem sequer são significativos. Portanto, eu estou convencido que o ano difícil vai ser este. Daí nós estamos a tomar estas medidas. A prepararem-se já para isso, para o que poderá acontecer. Voltando ainda à questão da fusão, no seu entender, acha que é viável em Portugal continuar a haver 15 universidades públicas, 15 institutos politécnicos públicos? Há quem diga que nós estamos muito para além do que são as médias europeias em termos de número de universidades face à população que temos. Eu não consigo ter esses dados quantitativos. Por exemplo, eu estive agora em Macau numa reunião em que estava o coordenador da Agência de Qualidade do Quebec. E o Quebec tem uma população que não é muito diferente da nossa. E tem 22 instituições de ensino superior universitárias e só universitárias, mais especializadas ou não. Portanto, não me parece que a linguagem dos números... A linguagem dos números é importante como primeiro passo. Nós depois temos que fazer como naquele anúncio, não é? Size doesn't matter, is what you do with it. De modo que nós temos é que ter capacidade de avaliar a qualidade das instituições. Isso eu acho que é fundamental. Portanto, nós temos que olhar para as instituições. Acho que o trabalho da agência é notável. Acho que a agência, neste momento, pode ser uma alavanca excelente para nós conseguirmos reformular, reestruturar a rede. Porque as pessoas vão ser, na realidade, confrontadas com aquilo que colocaram lá como requisitos e como ferramentas de formação. Portanto, é evidente que as universidades não fazem só isso, mas é uma ferramenta excelente e depois nós temos que olhar dentro das instituições e ver qual é a relação entre a oferta e a procura, o que é que acontece no primeiro ciclo, na primeira fase, na segunda fase, e temos que ter coragem política, e aí não são só as universidades, coragem política, e eu sei que isto é muito difícil, para, efetivamente, se há instituições que estão com um número reduzido de estudantes, se têm pouca produção científica, se têm pouco impacto regional, primeiro, confrontá-los com isto e dar-lhes uma oportunidade de poderem, na realidade, melhorar e, sobretudo, articular-se, criar alianças. Acho que isso que é fundamental. E depois, claramente, para tomar decisões. Tomar decisões que vão passar por isso. Mas essas decisões, em países civilizados, passam por este tipo de exercícios que são exercícios dolorosos, mas que permitem depois que não fique, como eu costumo dizer, só um eucalipto sozinho, tendo secado toda à volta. Isso é que eu não gostava que acontecesse em Portugal. Acho que não é esse o caminho. Acho que Portugal tem diversidade e qualidade suficiente para ter múltiplas instituições, desde que elas tenham capacidade competitiva. Criar uma ou duas instituições isoladas, acho que isso, como eu costumo dizer um pouco a brincar, já nem no Uganda. Mas, de qualquer forma, acha que poderá haver algumas instituições que terão que encerrar? Não sei. Eu acho que há instituições que têm que ser confrontadas com uma avaliação séria, com critérios de qualidade e que possam, na realidade, ter uma oportunidade ou não de se aliar, de se articular. Acho que o conceito de encerrar... Eu vejo, por exemplo, nos hospitais, vejo os centros de saúde, vejo a dificuldade que houve e continua a haver quando se tomam esse tipo de medidas, se elas não forem devidamente analisadas e explicadas. E nos hospitais é relativamente mais fácil, porque nós temos indicadores muito... Nas sociedades não temos, e portanto temos que os ter e temos que os utilizar e temos que fazer isso em pouco tempo, mas como digo, há decisões que são claramente políticas, que não competem às universidades. As universidades podem ser parceiras e comparsas e responsáveis no processo de tomada de decisão. Não podem pedir às universidades que tomem essa atitude, porque isso significava que o Estado se desresponsabilizava da sua função fundamental, que é uma função de reguladora do sistema. E dizer que as universidades que são autónomas e, portanto, resolvem o problema, parece-me que é uma solução que não é de alta política. Sr. Reitor, falou há pouco da questão das fundações. Há 3 instituições, o ISCTE, também o Porto e Aveiro, que avançaram para esse modelo, mas há quem diga que neste momento o Governo não está muito apostado, ou de alguma forma está a impor a essas instituições as mesmas condições que impõe às outras. Acha que de facto que o modelo das fundações está a ser abandonado, ou considera, por exemplo, no seu caso até da Universidade Nova, mantém esse empenho em aderir a esse modelo? Vamos lá ver uma coisa. O que aconteceu com as 3 fundações teve a ver com aspectos globais das fundações em Portugal. E tanto quanto eu sei, o Governo teve uma atitude muito interessante, que foi de excepcionalizar as universidades fundacionais das regras, das restrições que têm a ver, por exemplo, com a lei dos compromissos. Portanto, eu acho que o Governo está a dar sinais muito, acho eu, pelo menos, parece-me interessantes, no sentido de considerar que é um modelo que pode existir.
O que aconteceu foi que neste ano houve necessidade das universidades fundacionais serem integradas novamente no sistema público, de contabilidade público. Vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. No caso da Nova, nós estamos preparados para isso e estamos interessados em discutir esse aspecto. Acho que o Minho, inclusive, já tinha lá essa proposta apresentada ao Governo e, curiosamente, Macau, nós estivemos em Macau há uma semana e a Universidade de Macau está a olhar para este modelo fundacional com bastante interesse. Portanto, acho que estamos a ter alguma repercussão mesmo até a nível internacional. Eu acho que as fundações têm aspectos, têm méritos positivos, permitem uma gestão muito mais flexível, excepcionalizam de cortes orçamentais, tudo isso, mas tem outra coisa que é muito importante, que é a responsabilidade, ou seja, as instituições adquirem mais responsabilidade dentro da sua autonomia. Mas, de qualquer forma, então acha que este período em que o Governo, de alguma forma, será um ano excepcional de isenção das mudanças relativamente às fundações? Ou acredita que no próximo ano irão voltar ao modelo inicial e ao que estava previsto? Não sei responder isso. Não tenho nenhuma informação. Mas, de qualquer forma, se mantiver assim... Não tenho nenhuma informação, nem nunca falei com nenhum membro do Governo sobre esta matéria. Portanto, não sei. Mas se mantiver esta indiferenciação, não há nenhuma virtualidade em aderir ao modelo das fundações? O que os meus colegas me dizem, terá que falar com eles, é que apesar de tudo, ainda temos terá que falar diretamente com os reitores do Porto. Portanto, acha que é um modelo que é interessante e que ainda... Eu acho que é um modelo muito interessante e acho que é um modelo que, se for clarificado, que pode ser muito apelativo. Sr. Reitor, esteve há uma semana em Macau, é dito que Portugal poderia investir muito mais em termos das relações com o mundo da lusofonia e, portanto, com Angola, Brasil e, eventualmente, a China. Dessa viagem, que resultados concretos é que nos traz? Bem, e não foi a primeira. Eu, nestes últimos 2 anos, fui já algumas vezes a Macau. Em maio do ano passado, o Conselho de Reitores assinou um memorando de entendimento com a Universidade de Macau. Assinou o Conselho de Reitores e assinou também o Presidente dos Laboratórios Associados. E o objetivo era fazer uma parceria entre as universidades portuguesas, como um todo, e a Universidade de Macau. Porque a Universidade de Macau está a sofrer um enorme processo de transformação. Vão construir um novo campus na Ilha da Montanha, portanto, logo em frente à Ilha de Taipa, onde está neste momento instalada a Universidade, com uma perspectiva de desenvolvimento não só científico e digamos que académico, mas também tecnológico, empresarial, mesmo social, e portanto há uma grande preocupação da Universidade de Macau em ser uma referência no espaço, eu diria, do sul da China, e tem ali rivais muito poderosos, tem, para já, todos os lados de Hong Kong, e mais a Formosa e mais o próprio território da China continental, que podem, de uma certa forma, incentivá-la a essa competitividade. Mas Macau tem um nicho muito especial, como disse muito bem, que é o nicho da língua portuguesa. Portanto, essa componente, acho que é uma componente que pode ser um grande desafio. Mas não é só esse. Áreas relacionadas com a medicina tradicional chinesa, há um grande interesse em desenvolver a medicina tradicional chinesa em articulação com aquilo em que Portugal cientificamente é muito bom, na área da química, na área do controle de qualidade, portanto, toda a área da economia ligada à gestão e ao próprio lazer, tudo o que é o lazer, Macau neste momento é um local de lazer, inclusive até do próprio jogo, portanto, há áreas que são muito interessantes para Portugal, mas mais uma vez precisam de massa crítica. Porque é que o grupo está neste momento, porque é que eu estive lá e tinha estado anteriormente? Porque, como eu costumo dizer, um pouco a brincar, não se trata de trazer para Portugal 10 chineses, nem irem 10 portugueses para Macau. Trata-se de trazer umas largas centenas de chineses, como aliás acontece na Escócia, como tem acontecido, eu soube no outro dia, a Escócia neste momento tem quase 20 e tal % dos seus estudantes vindos da Ásia, não necessariamente só da China. Portanto, isto tem que ser planeado. Acho que é um grande desafio. Eu costumo dizer com muita humildade que não sei se vamos ser capazes, porque os portugueses têm uma enorme dificuldade a trabalhar em equipe. Nós somos ótimos para estrelas, basta ver no futebol, não é? Mas depois a nossa seleção não é assim tão boa, mesmo com as próprias estrelas quando jogam em Portugal. Portanto, há aqui um trabalho muito importante, trabalho de equipe, de mobilizar recursos, de não irem todos, mais uma vez, fazer tudo. Acho que as pessoas têm que identificar, por exemplo, doutoramentos em associação entre a Universidade de Macau e várias universidades portuguesas, a possibilidade de termos docentes que possam estar
portugueses em sabática em Macau e que possa haver joint appointments em universidades portuguesas, é um desafio muito interessante, que já acontece de uma forma microscópica e que eu acho que é ótimo continuar a acontecer. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer não tem nada a ver com iniciativas bilaterais entre a Universidade de Macau e universidades portuguesas, inclusive a Nova também tem. Trata-se de um esforço coletivo e que é um grande desafio e também não tem nada original. Eu quando vejo meus amigos ingleses, eles funcionam muito em grupo, não é? E nós não deixando de perder a sua identidade. Portanto, nós, em relação a Macau, o desafio é um desafio a curto prazo, porque o campus vai ser inaugurado dia 20 de dezembro e vai lá estar o Presidente da República Popular da China, portanto, e nós já fomos convidados para estar lá, portanto, vai haver iniciativas em simultâneo com a inauguração desse campus, mas é depois o médio e longo prazo, ou seja, permitir que os estudantes de Macau venham a Portugal em mais quantidade. É um trabalho lento e que volta a envolver uma outra coisa muito importante, é a confiança, ou seja... E entre instituições? Entre instituições e entre pessoas da China, ou neste caso de Macau, e de Portugal. Portanto, nós estamos muito habituados às vezes, como eu costumo dizer, àquelas iniciativas gastronómicas / académicas, e não é isso que está em causa. Claro que também precisamos de nos alimentar, mas não é uma atividade, não são atividades pura e simplesmente, eu diria, de confraternização. São atividades muito competitivas, porque vamos lá ver uma coisa, neste momento, quando eu cheguei lá, estava Singapura, Coreia, ou seja, estavam lá reitores das várias universidades asiáticas e nós estamos a competir com eles, para lá dos americanos, que neste momento têm uma abertura muito grande também em Macau. Ou seja, as universidades portuguesas é importante que se juntem em equipa todas para estabelecer uma cooperação massiva e uma ponte. Mas é importante que haja pretextos, sabe? O que é importante é que haja pretextos. Eu dei lá uma entrevista também à Rádio de Macau e as pessoas dizem sempre a mesma coisa, estamos cansados de assassinarem documentos. E o que nós estamos aqui a procurar é criar iniciativas conjuntas. O caso dos doutoramentos conjuntos, quer dizer, tem que haver iniciativas que permitam às pessoas concretizar essa boa vontade. Existe essa boa vontade, existe essa disponibilidade. O problema depois é o tempo. O outro componente aqui é a continuidade. É nós garantirmos que não seja só, neste caso, este Presidente do Conselho de Reitores, que haja da parte das instituições portuguesas a capacidade de isto ter continuidade, que é uma coisa que às vezes em Portugal também falta. Mas em termos concretos, quando esse novo campus abrir, que cooperação é que vai haver entre Portugal e... A cooperação vai ser científica, vai ser académica, desde o primeiro ciclo até aos doutoramentos, vai ser tecnológica, portanto, empresas portuguesas poderem, ligadas às universidades, ter a sua base em Macau e vice-versa, empresas chinesas a partir de Macau poderem colaborar mais com as universidades portuguesas. Ou seja, de alguma forma as universidades se virem como uma espécie de janela que se abre até também para o mundo dos negócios e intercâmbio entre o grande mundo da China e Portugal. Exatamente. Mas para isso é preciso que haja exemplos concretos. Os chineses são muito pragmáticos, que possam, na realidade, fazer a construção deste processo. Não é? E que exemplos concretos é que poderão ser esses? Não, eu dei dois ou três exemplos muito concretos. Por exemplo, a Universidade de Macau tem 2 Key State Laboratories. Tem um de medicina tradicional chinesa e tem outro de microeletrónica. Na microeletrónica está um vice-reitor da Universidade de Macau, que é um português, que é o professor Rui Martins. E nós estamos a construir a partir do que já existe. Não estamos a tentar construir coisas que não tenham resposta da parte de Macau. Portanto, tem sido sempre a Universidade de Macau que tem identificado as áreas e não tanto nós irmos lá, eu diria, com um portfólio que possa depois não responder às necessidades deles. E esse trabalho de diálogo entre as instituições é que vai permitir que isso aconteça. Mas dei estes 2 exemplos. A medicina tradicional chinesa é o equivalente aos nossos laboratórios de Estado, ou laboratórios associados, e a microeletrónica ligada à computação. Portanto, há 2 áreas que neste momento que correspondem a investimentos da própria China, que nunca tinha feito em Macau. Criar um laboratório de Estado em Macau significa um grande compromisso da própria República Popular da China. Professor António Rendas, muito obrigado por esta entrevista ao Económico TV. Terminamos então com esta boa notícia, esta notícia de uma cooperação entre as universidades portuguesas e a Universidade de Macau, que poderá de alguma forma abrir a porta à realização de negócios entre empresas portuguesas e empresas chinesas.